paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na verdade é a segunda revisão, é a revisão da lição número 2 de nosso primeiro módulo, Família Cristã. E essa revisão vamos falar sobre os ataques à família e aos valores. Bem, nessa lição nós iremos ver os principais perigos e ataques que a família tem sofrido nos últimos anos. Devido às mudanças culturais e comportamentais que têm acontecido na pós-modernidade, a família tem passado nessas últimas décadas uma série de ataques que vem abalando profundamente a sua estrutura. Esses ataques saem de todos os lados, mas todos eles, hoje em dia, os mais perigosos, pelo menos, estão surgindo no meio da mídia, seja ela falada, escrita, internet, enfim. A mídia, de uma forma geral, ela tem contribuído para acabar com os valores da família, os valores que têm sido durante toda a existência da humanidade os alicerces para uma família saudável. E esses valores têm caído por terra. Nós temos visto que principalmente os valores cristãos são os que têm sido mais atacados e destruídos. Por exemplo, nós temos aí hoje em dia as pessoas que acreditam que uma vida feliz é uma vida em que você vive desregradamente o sexo e as relações interpessoais, quando na verdade nós vamos ver que na história da humanidade esse tipo de relacionamento, esse tipo de conduta leva o ser humano a um vazio, inclusive existencial. Psicólogos alertam que pessoas que têm mais de um parceiro em pouco tempo, tem muitos parceiros durante pouco tempo, são pessoas que sofrem de solidão. São pessoas que têm mais tendência a sofrer com a solidão. Então, na verdade, isso nos mostra que a quantidade ela não supre a qualidade em nenhum momento da vida do ser humano. O ser humano ele sente isso. Nós, como cristãos, devemos nos manter firmes diante dessa situação e manter os nossos valores firmados dentro da palavra de Deus. Mas para poder nós sabermos para poder nós nos defendermos desses ataques, nós precisamos conhecer esses ataques. Nós precisamos conhecer o que está trazendo o mal sobre a família. Bem, Deus instituiu a família e estabeleceu princípios para o seu desenvolvimento, né? Esse princípio passa pelo papel que cada um tem que cumprir dentro da família. A palavra de Deus na carta aos Efésios, capítulo 5, versos 22 a 33 e Efésios 6, verso 1 a 4, ele fala muito bem acerca dos papéis que cada um tem que desempenhar dentro do lar. Vamos fazer a leitura. É uma leitura um pouco extensa, mas é importantíssima para nós entendermos do que nós estamos falando. Bom, carta aos Efésios, capítulo 5, verso 22 em diante. Leremos até o capítulo 6, no verso 4. Só que nós faremos uma leitura fazendo uma pausa sobre cada papel de cada ente da família. Assim diz a palavra do Senhor: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher,
como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Nessa primeira parte, do verso 22 ao 24, nós vemos que Paulo dá algumas orientações com relação ao papel da mulher dentro da família. A mulher dentro do casamento, ela deve se sujeitar ao marido como a igreja se sujeita a Cristo. Isso quer dizer que ela deve fazer as coisas de modo a agradar o seu marido, assim como a igreja faz as coisas visando agradar a Cristo. Isso não quer dizer de forma nenhuma que a mulher tem que baixar a cabeça para tudo que o marido faz. Não é isso. Mas só que a mulher ela tem que ter sabedoria até para o que vai pedir, até para o que vai falar com seu marido, para poder evitar conflitos. E isso é uma coisa que tem gerado muito conflito nas famílias, porque as mulheres perderam ou têm perdido o jeito de tratar os seus maridos. As mulheres hoje querem peitar, querem testar o limite dos seus maridos, e isso tem gerado muito conflito, tem trazido para dentro dos lares muita contenda, muita briga, porque até mesmo culturalmente o homem é educado na nossa sociedade para ser quem vai tomar as decisões, ele é criado para ser homem, e a mulher hoje em dia ela tem sido educada, ou tem se educado, talvez essa seja a melhor palavra, para poder disputar com o homem posição. Isso pode dar certo no trabalho, na profissão dela, onde ela tem realmente que disputar posição. Mas dentro do lar, ela não tem que disputar a posição com o marido, porque ela tem a posição dela e o marido tem a posição dele. Continuando a leitura, Paulo ainda diz assim: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem ser os maridos, amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. O marido, a obrigação do marido fica muito clara que é cuidar e amar e proteger a sua esposa. Mas Paulo fala uma coisa aqui muito interessante. Ele diz que ele tem que amá-la como Cristo amou a igreja e se entregar por ela como Cristo se entregou pela igreja. E isso para quê? Para santificá-la. Muitos maridos hoje, eles tendem a querer trazer para dentro de suas casas, hábitos e costumes que desonram a sua mulher. E nós devemos ter cuidado com isso, porque o leito matrimonial tem que permanecer puro, sem máculas, sem manchas. E isso faz com que a mulher seja santificada. Então é uma obrigação do homem a condução inclusive espiritual da sua esposa. Na verdade, ele é responsável por toda a parte espiritual, inclusive da casa. E então fica muito claro que a primeira obrigação, tanto do homem como da mulher dentro do casamento, é amar um ao outro, é ser fiel um ao outro, é dedicar-se em tempo integral às necessidades um do outro. Quando eu digo necessidade no âmbito geral, as necessidades do ser humano como um todo. E o casamento tem essa obrigação tanto para o homem quanto para a mulher, guardadas as devidas missões: o homem de governar a casa em todos os seus aspectos e a mulher de auxiliar o homem nessa tarefa. No capítulo 6, no seu verso 1, ele vai trazer
a relação pai e filhos, que ele vai dizer assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Ora, obedecer ao pai é o primeiro mandamento, obedecer aos pais é o primeiro mandamento que os filhos recebem. Então, isso ele tem que fazer por quê? Porque é justo. E ele ainda prossegue dizendo: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ele lembra lá de trás, lá de Levi, lá de Êxodo, no seu capítulo 20, onde diz que devemos honrar pai e mãe. Capítulo 20 não, minto. Só um minuto, se não me engano, capítulo 20, capítulo 19. Vamos daqui tirar. Capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que teu Deus te dá. Então, honrar o pai e a mãe é o primeiro mandamento, para vocês verem como é que é importante para Deus essa relação pai e filhos, pais e filhos, onde o honrar o pai e a mãe é para toda a vida. E ele diz o que? Para que te vá bem, ou seja, para que sua vida seja próspera, passa primeiro por você ser um bom filho. Isso é importante nós sabermos, nós salientarmos. Porém, a Bíblia continua dizendo o seguinte: e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ou seja, enquanto os filhos têm a obrigação de obedecer, os pais têm a obrigação de educar. E educar através de quê? Educar através da palavra, educar através do amor. Se essas coisas, se essas posições, esses papéis ficarem bem guardados dentro da família, forem bem exercidos dentro da família, essa será uma família que terá muito sucesso em sua jornada. Bom, quando nós trazemos esses princípios para dentro do lar, nós estamos colocando o Senhor à frente de tudo. E aí nós faremos realizar na vida de nossa família o que está no Salmo 127, verso 1, que é a certeza de que nós estamos deixando o Senhor edificar a nossa casa, porque nós estaremos reconhecendo que se Ele não edificar o lar, em vão fazem os que a edificam. Bom, especialistas durante esse tempo que nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão estudando cada vez mais, se aprofundando cada vez mais nos problemas do ser humano. Nós vemos que especialistas estão trazendo alguns estudos sobre as mudanças que estão ocorrendo na sociedade por causa da família, por causa da deterioração dos valores da família, né? Nós vamos ver aqui, acompanhar na nossa leitura do livro algumas coisas que têm contribuído para mudar os valores e têm entrado na família de forma muito forte e tem causado grande devastação. A primeira, e talvez a mais importante, como nós falamos, é a influência da mídia, né? A mídia hoje ela tem trazido para dentro de nossas casas uma dose diária de valores distorcidos, aonde tem se valorizado o sexo pelo sexo, o consumo de drogas, uma vida translocada, relacionamentos vazios, mostrando que o prazer ele tem que ser buscado a qualquer custo, independente do sofrimento que vai causar a outras pessoas, e até mesmo a si mesmo, mostrando que nós devemos aceitar que a família
ela tem uma outra característica que não a que a Bíblia determinou, mostrando, querendo nos ensinar para os nossos filhos que homem com homem, mulher com mulher é tudo normal, é tudo legal, e não é assim. E infelizmente muitas famílias têm entregado seus filhos a essa dose diária e cavalar de informações duvidosas que tem vindo através da mídia. Existe um grupo chamado Kidos que fez uma pesquisa em 2003 com 1.500 crianças das classes A, B e C residentes nos grandes centros do país, né? E esse estudo mostrou que 59% das mães trabalham fora e, portanto, somente o período noturno ficam com seus filhos. Nesse estudo diz que somente 14% declaram brincar, jogar com os pais, né, fazer alguma coisa relacionada com os pais a nível de atividade interativa, mas a atividade que mais fazem juntos é ir ao shopping. Essa estatística me assustou muito, porque diz que 99% dos entrevistados assistem televisão, né, das crianças e adolescentes entrevistadas assistem televisão. E desses 99% que assistem televisão, 81% assistem TV durante mais de 2 horas. E dessas, muitas assistem sozinhas. E muitas assistem por mais de 2 horas seguidas. Essas crianças estão recebendo uma carga de informação terrível, que vai mudar a sua vida como um todo, para toda a sua existência. Nós vemos que a mídia ela tem uma estratégia de trazer as coisas para a sociedade. Ela começa pelo humor, e do humor ela começa a lançar informações através de jornais, através de notícias relacionadas àquele tipo de situação. Depois ela começa a botar nas novelas e já entra pelos filmes. Enfim, hoje todo programa que você assiste ele tem informações relacionadas à aceitação do relacionamento homossexual ou do relacionamento poligâmico. Essas informações que vem entrando pela mídia dentro de nossas casas já há alguns anos, já tem mostrado o seu reflexo. Se nós pegarmos, nós vamos ver que nunca vimos um crescimento ou um desenvolvimento tão grande de famílias divorciadas, de famílias onde os filhos não respeitam os seus pais, famílias onde a homossexualidade vem se repetindo e vem ganhando espaço cada vez mais, e a violência que nós temos na sociedade hoje. A violência que nós temos na sociedade hoje, ela é maior do que há alguns anos atrás, exatamente porque a família, que é o seio da educação, já não está mais cumprindo o seu papel. A educação tem sido terceirizada principalmente para a televisão. E essa influência que a televisão tem trazido para dentro de nossas casas, eu falo da televisão, mas poderíamos falar do rádio também, com as suas músicas cada vez mais erotizadas, que desfazem da figura da mulher, enaltecem o homem que é o garanhão, é o cara que ganha todas as gatinhas. Então, poderíamos falar sobre também a internet, que é o acesso fácil e liberado a todo tipo de informação, seja ela boa ou ruim. Você na internet, com um simples clique, você consegue acessar uma aula de teologia como essa que nós estamos
tendo agora, ou ter acesso a sites e vídeos e fotos pornográficas que vão inserir dentro de quem estiver assistindo desejos, vontades que certamente vão trazer consequências, e consequências muitas vezes graves para a sua vida e para a vida daqueles que estão à sua volta. Mas a televisão principalmente, ela tem trazido um grande problema, que é a inversão de valores. O que é a inversão de valores? Primeiro nós precisamos entender o que é valor. Valores são o conjunto de procedimentos, normas, condutas que a sociedade ela tem como boa. Valores cristãos, então, são um conjunto de normas éticas, de conduta moral, que é seguida pelo cristão baseado na palavra de Deus. A inversão de valores é exatamente você pegar esses valores e transformar o que não era considerado bom em coisa boa, e aquilo que era bom passa agora a não ser tão bom assim, ou até mesmo errado. Antes nós tínhamos como valor a ideia de que o bom era o pai, a mãe e os filhos. Agora não. Agora está sendo pregado, em a inversão de valores aí, que as pessoas hoje elas acreditam e estão sendo induzidas a acreditar que não importa se a formação é pai, mãe, filho, o importante é você ter um grupo familiar em que se tenha um amor, não importando se a formação é pai, é homem e crianças, ou mulher e crianças. E os valores têm sido alterados em todos os sentidos. Hoje em dia nós não temos mais. Antigamente, quando nós víamos uma história ou uma cena relacionada a um crime hediondo, nós nos chocávamos. Agora não. Agora as pessoas elas tendem a fazer piadas. As pessoas elas tendem a achar sempre alguma coisa engraçada para poder chamar a atenção. Infelizmente, nós tínhamos a ideia de que o herói era aquela pessoa que se sacrificava em prol do bem maior. Hoje em dia não. Hoje em dia nós temos figuras de reality shows sendo chamados de heróis. Isso é uma vulgarização das coisas positivas, trazendo à tona a banalização de tudo. E isso tem trazido grande prejuízo para a família e para a sociedade. Mas a família ela recebeu uma incumbência divina, que é de educar, passar a cultura de geração em geração das coisas positivas. Então, na verdade, se a sociedade ela tem recebido essa carga e não tem tido força para lutar contra, a responsabilidade também é nossa, porque nós temos em algum momento falhado nessa nossa incumbência de passar as coisas, os valores cristãos para a sociedade, no caso através de nossos filhos, nossos parentes, aqueles que estão mais próximos de nós. As pessoas também estão perdendo a referência de família, né? As pessoas hoje dão mais valor ao ter do que ao ser. Você vai ver histórias hoje como da Susanna von Richthofen, que é uma figura emblemática com relação a isso, que matou os seus próprios pais para poder ficar com a sua herança. Olha que coisa terrível. Nós não podemos julgar o que acontecia dentro dessa família, porque nós não sabemos, nós não conhecemos a história a fundo. Mas será que os valores que foram passados para essa menina não foram valores, de repente,
duvidosos com relação ao que é realmente importante? Não sabemos. Realmente é muito difícil de avaliarmos isso, mas fica para nós meditarmos sobre isso. No livro A Inversão dos Valores, de 2008, do autor Wagner dos Santos Gabi, esse é o da CPAD, ele diz assim, na verdade foi uma escola dominical, né? uma lição da escola dominical da CPAD, que diz assim, ele fala o seguinte: as virtudes cristãs concernentes à família estão sendo substituídas por valores anticristãos. Filhos que não respeitam os pais, pais permissivos quanto à moralidade e a substituição do culto doméstico por entretenimentos perniciosos. Nós temos que ter em mente que os filhos não vão fazer nada sozinhos, eles não vão aprender o certo por si só. Muito pelo contrário, se eles forem buscar informação de fora, eles vão, na verdade, receber informações cada vez mais duvidosas, e isso é muito pernicioso. Porém, nós vemos muito hoje, se nós formos em presídios, penitenciárias, nós vamos ver que a maioria dos nomes que nós encontraremos lá são nomes bíblicos. Josué, Matias. Então assim, nós vamos encontrar muitos nomes bíblicos lá dentro, e se nós formos perguntar, nós vamos ver que muitos deles são de origem cristã, são de famílias onde a mãe e o pai são da igreja. Mas o que está acontecendo então? A Bíblia diz em Provérbios que ensina o teu filho o caminho que deve andar, e mais tarde não se desviará, mesmo quando velho não se desviará dele. Porém, nós estamos vendo que muitos jovens estão se desviando. A palavra de Deus mente? Jamais, a palavra de Deus não mente. Então, certamente, Deus, se você fizer a sua parte de educar o seu filho no caminho que ele deve andar, Deus vai cumprir a parte dele, que é fazer com que ele não se desvie. Porém, o que nós temos visto são pais que têm feito assim, têm arrastado a criança para a igreja, leva a criança na marra, muitas vezes bota de castigo para poder obrigar a criança a ir, e a criança ela acaba colocando a figura da igreja como sendo algo penoso, como sendo algo que vai imputar a ele uma pena se ele não cumprir. E quando ele passa a ter entendimento, ele quer se libertar disso, e acaba que ele se afasta da igreja. Nós precisamos entender que educar o filho no caminho que deve andar não é arrastar a criança para a igreja, mas mostrar para ela que a igreja é o melhor, que na igreja está a melhor opção de vida. E fazendo isso, aí sim, se você fizer isso, você vai ter o seu filho, a sua filha, mesmo depois de velho, não se desviando do caminho, porque aquelas coisas que ele aprendeu na infância, na adolescência, vai ficar com ele até o final de sua vida. É muito interessante quando nós vemos dentro de uma casa, quando os pais eles trazem para dentro da casa o hábito e o costume de conversarem sobre as coisas da igreja, principalmente as coisas da Bíblia, trazendo o hábito da leitura da Bíblia, chamando os filhos para poder lerem com ele. Isso é interessante. Agora, falar das coisas da igreja é necessário ter um pouco de cuidado, porque muitos pais têm trazido para dentro de suas casas discussões sobre coisas da igreja, sempre mostrando o lado negativo da coisa, sempre falando: olha o que aconteceu, fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo, isso é hipocrisia, isso é aquilo outro. E a criança ela vai crescendo vendo essa reclamação, e acaba que ela interioriza isso, e lá na frente ela vai ter uma imagem da igreja deturpada, criada pelos próprios pais. Então nós devemos ter
cuidado na hora de fazermos a educação de nossos filhos e a inserção dos valores que realmente são importantes para a vida de uma pessoa. E isso é responsabilidade nossa, é responsabilidade dos pais. Não podemos deixar essa responsabilidade na mão de outros. Outra coisa que tem acontecido também é relacionada, é uma inversão de valor, mas está mais relacionada, um pouco, dá para analisar de forma separada, é o relativismo das coisas. Hoje tudo está sendo relativizado. Tudo que você vai discutir hoje com alguém, as pessoas chegam e falam, não, isso é uma verdade relativa. Só que verdade relativa não existe, verdade relativa é uma mentira. Porque ou é verdade ou não é verdade. Nós poderíamos discutir aqui sobre a questão de culturas, né? O que é uma coisa aceita em uma cultura e uma coisa que não aceita em outra cultura. Isso é uma coisa que dá para ser relativizada. Tudo bem, e nós poderíamos até entrar nesse tipo de discussão, mas aí nós acabamos com essa discussão quando nós entramos na seguinte questão. O limite do relativismo cultural, ele é a Bíblia, ele é o Evangelho. Por quê? Porque se eu tenho uma cultura que ela vai de contra aos princípios e preceitos cristãos, bíblicos, aquilo que está dentro dos evangelhos, essa cultura ela tem que ser mudada pelo evangelho, porque não é o evangelho que tem que se adaptar à cultura ou às pessoas, mas sim as pessoas e as culturas que tem que se mudar tem que se alterar para se enquadrar no Evangelho. Mas o que é o relativismo? O relativismo é um pensamento, é um movimento filosófico que ele surge dentro do iluminismo, né? Onde ele traz a ideia de que tudo pode ser relativizado. Tudo que você tem como verdade, ele é verdade para você. Ele é verdade para o indivíduo, podendo então ser alterada de indivíduo para indivíduo. É quase como você dizer que cada cabeça uma sentença. E não é assim. Nós devemos ter em consciência que a verdade ela é uma só. A verdade ela sempre vai ter uma cara só, uma única forma. O que acontece é as pessoas tendem a querer justificar os seus erros e os seus atos, dizendo que ele fez isso porque aprendeu assim. Aprendeu, mas tem que ser alterado. Quer ver uma coisa? Se você chegar diante de um juiz e dizer que cometeu o crime porque você não sabia que aquilo dali era um crime, não é aceito pelo sistema judiciário. Por quê? Porque para o sistema judiciário ele diz que o cidadão ele tem a obrigação de saber quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Logo, você dizer que você faz aquilo porque você aprendeu assim, porque é a sua cultura, não é aceitável. Então, não existe relativismo para as verdades. Eu, pelo menos, não creio assim. Houveram outros conceitos que surgiram junto com o humanismo, né? O humanismo ele é um movimento que começa lá atrás, lá em 1600 e qualquer coisa, onde ele tira a autoridade de Deus, ele tira, porque a sociedade era teocêntrica, ou seja, tinha Deus como o centro de tudo, como a origem de tudo. E com o humanismo ele surge a ideia de que agora não é mais o teocentrismo, mas agora é o antropocentrismo. O homem é a razão de tudo, o homem é o centro de tudo, tudo funciona em relação ao homem. Isso foi terrível, foi positivo em algumas coisas, tá? Nós não podemos ser cegos e dizer que não houve mudanças positivas relacionadas à sociedade por causa desses pensamentos filosóficos. Houveram, sem dúvida nenhuma, mas um prejuízo foi terrível,
e vem vindo até hoje, que é exatamente essas mudanças sociais relacionadas à relação homem-Deus. Deus tem perdido cada vez mais o espaço dentro das pessoas. As pessoas têm dado cada vez mais importância ao eu, ao ser, ao ter, né, no caso, ao ser alguma coisa, do que ter na figura de Deus o seu apoio, o seu sustentáculo. E isso tem acontecido mais fortemente hoje com esse movimento, esse pensamento que é o relativismo, que é um pensamento que tem trazido grandes prejuízos e infelizmente tem entrado na igreja. Tem pessoas que estão querendo relativizar a Bíblia, e isso não está em pauta. O relativismo ele tem trazido para dentro da igreja, como nós começamos a dizer, o que nós chamamos de secularismo. Ou seja, a igreja está se adaptando ao mundanismo, está deixando o mundo entrar dentro da igreja para poder se adaptar, para poder ser mais chamativa. A igreja não tem que se adaptar, a igreja não tem que se modernizar. A igreja ela pode sim utilizar ferramentas modernas, mas ela não pode abrir mão dos seus conceitos principais, dos seus valores e principalmente daquilo que Deus determinou para ela. Hoje em dia, como as famílias elas formam todos os tipos de instituições, seja a igreja, seja empresas, seja o que for, ela é formada por famílias. E a igreja ela sempre foi um lugar de busca para uma mudança de vida. E as famílias têm vindo muito para a igreja para poder tentar fugir do que nós chamamos de mundanismo. O que é o mundanismo? O mundanismo dentro do que está dentro da nossa lição, o que nós não queremos para nossas vidas é o que está em João, né? Capítulo 2, verso 15, que é o que representa os prazeres da carne, os prazeres materiais da vida. Vamos dar uma lida para nós vermos aqui o que a palavra de Deus diz. Primeira carta de João, capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2, verso 15, que diz assim, ó: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus já tinha dito que não tem como servir a dois deuses, ou servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Nós poderíamos dizer, inclusive, que ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Não há como fazer as duas coisas. A Bíblia diz que se você serve a Deus, você aborrece o mundo. Então, nós temos... O mundanismo é isso. O mundanismo é as coisas do mundo influenciando nas nossas vidas. Ou seja, os prazeres dessa terra, os prazeres do mundo, sendo colocados como mais importantes para a nossa vida. E nós devemos fugir disso, né? Nós devemos fugir desse mundanismo e tirar ele de dentro de nossa família, do seio da nossa família. A nossa lição ainda fala sobre a influência do mundanismo na sociedade moderna, e não tem como a gente não citar esse exemplo que ele diz aqui. Olha só, ele dá aqui um exemplo de um comercial. Eu lembro muito bem desse comercial. Era um comercial de um posto de gasolina,
onde ele dizia, onde tinha uma mulher que estava abastecendo o carro, um posto de gasolina, e flertando com um sujeito dentro do carro. E ela é surpreendida pelo marido. E de forma rápida ele começa a esbravejar: como você foi capaz? E ela, achando que ele estava falando do rapaz que estava com ela tenta se explicar: fulano, não é nada do que você está pensando. E aí ele completa dizendo: como você foi capaz de abastecer o nosso carro nesse posto? Ignorando completamente a traição que estava ocorrendo ali. Ou seja, esse tipo de mensagem subliminar, ela tem sido jogada na sociedade e as pessoas têm aceitado isso. Realmente, a traição hoje em dia, ela tem sido considerada algo normal. Minha esposa estava falando hoje comigo sobre uma reportagem que ela estava assistindo, em que um juiz de direito estava afirmando que a amante deveria ter, em um caso em que o homem morreu e deixou a sua esposa, e ele tinha uma amante, a amante botou na justiça querendo os bens, e o juiz de Minas Gerais não deu. Porém, esse juiz que foi fazer a análise do caso para a televisão disse que ele não concorda, porque se a mulher fazia ele, se essa amante fazia ele feliz, se ele era feliz com duas mulheres, é isso que importava, e não o fato dele estar sendo infiel com a sua esposa. Esse tipo de informação está entrando na sociedade, e a sociedade está aceitando isso como normal, está aceitando isso como algo que não faz mal nenhum, coisa da vida. E não é assim. Nós não podemos aceitar isso. Nós, como igreja de Cristo, nós precisamos continuar bradando contra esse tipo de ação e falando contra esse tipo de situação. Nós não podemos aceitar de forma nenhuma as ofensas do mundo contra as coisas de Deus. Então nós temos muito claro que a relação do cristão e o mundo, ela se resume a duas coisas. Primeiro, não ameis o mundo. Nós temos que amar todas as pessoas, mas nós não podemos amar o mundo. Quem ama o mundo não vai largá-lo para poder se apegar a Cristo. Nós temos um exemplo muito claro disso nos evangelhos, quando chega aquele jovem para poder falar com Cristo, falar com Jesus, e diz para ele: mestre, o que te falta para te seguir? E Jesus diz para ele: vai, vende tudo que tem, divide, doa aos pobres e me segue. E ele se entristeceu. Não tem como você ser apegado ao mundo e seguir a Cristo. Ou você não ama o mundo, você tem que se aborrecer com as coisas do mundo, ou você não vai se apegar a Cristo, porque a palavra de Deus em 1 João, como nós lemos aqui, que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é fato. A segunda coisa é: não vos conformeis com este mundo. Está lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Nós não devemos nos conformar com esse mundo. Hoje o que nós mais vemos são cristãos se calando diante de situações para não serem taxados, ou então muitas vezes aceitando de fato como sendo coisas normais. E hoje nós temos igrejas que já pregam que você pode casar, separar e casar de novo quantas vezes forem necessárias para poder ser feliz. E isso é uma aceitação que a igreja não pode fazer. Isso é uma coisa que a igreja não pode pregar. A igreja, ela tem que continuar apegada a essas... O cristão, ele tem que estar apegado a essas duas posturas. Primeiro, não amar o mundo. E segundo, não se conformar com esse mundo. E mudá-lo através do amor. Através da palavra. A palavra, nós ainda poderíamos seguir aqui dizendo algumas razões por que não amar o mundo, né? O livro, ele fala: quem se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A segunda, que diz que nada do que está no mundo vem de Deus.
E a terceira coisa é que o mundo é passageiro. O mundo ele é passageiro, ele vai acabar. Nós temos um tempo de vida. E esse tempo de vida, é nesse tempo de vida que nós vamos determinar onde nós vamos passar a eternidade. Se nós vamos passar a eternidade no inferno ou no céu. Mas é agora que a gente define isso, não é depois que morre. Então nós precisamos definir isso agora. E essas duas posturas são determinantes. Nós como cristãos devemos ter alguns cuidados. Primeiro é deixar Cristo ser o Senhor absoluto do lar. Nós precisamos entronizar Deus em nossa casa. Nós precisamos sair do nosso lugar de conforto e nos sacrificar de acordo com a vontade de Deus. O que Deus determinar para que nós façamos, nós temos que ir lá e fazer. Essa é a nossa função. Esse é um dos cuidados que nós devemos ter. Se nós não tivermos o cuidado de botar Deus como o Senhor absoluto de nosso lar, não entronizarmos Ele em nosso lar, o nosso lar está fadado ao fracasso. Manter a palavra de Deus como regra de fé e prática. Nós não podemos abandonar as verdades contidas na Bíblia. Nós precisamos trazer as verdades que estão aqui dentro para dentro de nossa casa. Não adianta a gente ler a Bíblia diariamente e não aplicar as suas verdades dentro do nosso lar. Nós precisamos ter a Bíblia como o nosso limite de tudo. Eu vou fazer alguma coisa. Isso aqui está como na Bíblia? Como é que a Bíblia vê isso aqui? Como é que o Senhor está vendo isso aqui? Lendo, fazendo a leitura da Bíblia diariamente, certamente você vai ter a condição de, junto com o Espírito Santo de Deus, fazer esse tipo de julgamento e chegar a um entendimento de que aquilo que você ia fazer não vai agradar a Deus ou não é da vontade de Deus. Isso aí nós precisamos colocar em prática. Colocar a palavra de Deus como regra de fé e prática é você literalmente dar ouvido à voz de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus escrita para nós. Não podemos aceitar o padrão de normalidade estabelecido pela sociedade. O que a sociedade diz como sendo normal ou correto, ela tem que ser nós temos que avaliá-las através da Bíblia. A palavra de Deus, alguns dizem, alguns afirmam, têm afirmado que nós devemos seguir a lei dos homens e a de Deus, como se nós tivéssemos que dando o entendimento de que nós devemos seguir sem questionamento a lei dos homens e também sem questionamento a lei de Deus. Só que isso é antagônico. Ou você primeiro nós temos que obedecer a lei de Deus. Obedecendo a lei de Deus, se nós obedecemos toda a lei de Deus, vai ter algum momento que as leis humanas serão conflitantes com a lei de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus é perfeita, é agradável e útil para tudo. E a lei do homem, ela é imperfeita. Então haverá momentos em que haverá um conflito, sim, e nós devemos nos posicionar. Mas aí tem algumas pessoas que hoje em dia têm se acomodado, têm feito, eu não posso mudar o mundo. Você pode não mudar o mundo, mas você pode mudar uma pessoa. Se você pregar a verdade que está na palavra e uma pessoa aceitar essa verdade, já valeu a sua vida toda. Então, nós não podemos aceitar o padrão. Hoje em dia querem que aceitemos o casamento gay. Ora, eu não tenho nada contra o gay. Ele quer ser gay, ele seja gay lá nas coisas dele, faça lá na intimidade dele, ele faça o que ele quiser. Porém, eu nunca vou reconhecer como uma união de casamento como a Bíblia diz. Eu não posso dizer que Deus está abençoando esse tipo de casamento, esse tipo de relacionamento. Eu sei que a sociedade pode me taxar de várias coisas, mas é um padrão que está dentro da Bíblia, e esse é meu padrão de normalidade. Esse é o padrão de normalidade que eu tenho como estabelecido, e eu preciso seguir isso. Eu tenho que seguir isso.
E mesmo que seja conflitante e possa me trazer algum problema, que assim seja. Precisamos ensinar valores morais e espirituais aos filhos. Não adianta, mas ensinar valores morais e espirituais para os filhos, ela tem toda uma amplitude. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ora, eu não posso tirar, duas coisas eu não posso tirar da educação dos filhos: a disciplina e a doutrinação, e a palavra de Deus. Se eu colocar essas duas coisas dentro da educação do meu filho, certamente eu estarei gerando um grande homem. Eu estarei gerando uma pessoa que respeitará as outras, uma pessoa que respeitará a sociedade e será um excelente cidadão. Porém, ensinar valores morais e espirituais aos filhos vai além de você só falar ou de você só impor. Isso também passa por você dar exemplo. Se seu filho vê que você acha coisas no chão, mas você vou dar um exemplo melhor. Se seu filho vê que você, ao der um pagamento no caixa de mercado, você recebe dinheiro a mais e você devolve mostrando que a pessoa te deu dinheiro a mais e não tenta levar a vantagem, como muita gente faz, se seu filho crescer vendo você fazer isso, ele nunca fará o contrário. Porque nos pais ele tem o seu reflexo. Nos pais ele tem o padrão para aquilo que ele vai fazer durante toda a sua vida. Se um pai ensina o seu filho que ele deve ter várias mulheres, ele vai ter várias mulheres a vida inteira. Se o pai, mas ele não precisa falar, ele não precisa ensinar isso. Se o filho perceber que o pai passou a sua vida inteira traindo a sua mãe, certamente ele levará isso para a vida dele no futuro. E se for cobrado, certamente ele vai lançar na face do pai: não, quem me ensinou isso foi você, eu vi você fazer isso minha vida inteira. Nós já tivemos a oportunidade de conversar com algumas pessoas e muitas pessoas dizem isso: não, eu cresci vendo meu pai fazendo isso com a minha mãe. E isso acaba levando para a vida toda. Um outro cuidado que nós devemos ter é não deixar com que fiquemos sem o culto doméstico. O culto doméstico é de uma importância fundamental, mas não é aquele culto da mesma forma que é feito na igreja, com a mesma rigidez. Ele tem que ser atrativo para todos na família. Ele não precisa ter aquela formalidade da igreja, não precisa ter aquela coisa presa, rígida. É bom para a igreja, mas para dentro de casa, para o culto doméstico, é bom e saudável que os filhos vejam, tenham um sentimento de atração pelo culto doméstico. Ele tem que ser aquele desejo assim: não, esse é um momento que eu tenho com meus pais, muito importante e que é muito legal, eu gosto muito desse momento. E eles vão participar sem dúvida nenhuma. Isso fará grande diferença na vida espiritual de toda a família. Um outro cuidado, nós temos hoje uma era de muita correria, todo mundo corre muito, todo mundo é o tempo todo muito ocupado, mas nós não podemos deixar de ter o nosso tempo para a nossa família. Nós precisamos ter um tempo para nós sentarmos com nossa família e poder conversarmos um pouco. Infelizmente, a tecnologia e as obrigações do dia a dia têm tirado essa característica da família, né? As famílias têm ficado cada vez mais afastadas. A família tem ficado cada vez mais afastada, mesmo com
a situação de... Mesmo com a situação de estarem dentro de casa, às vezes sem ter uma obrigação, sem estar fazendo nada, estão apegadas cada uma ao seu tablet, ao seu celular, e não conversam, não trocam olhares, enfim, é muito difícil, e a família ela não pode perder isso. A família ela tem que ser um lugar onde você tenha a troca de carinho, a troca de afeição, afetividade. Isso é importantíssimo. Bom, acabamos nossa revisão da lição número 2 e te convido a assistir a revisão da lição número 3, que estará no ar já já. Fiquem na paz do Senhor e uma boa noite.